Olá, eu sou o professor Luiz Antônio Peixoto Vale, da série Checkmate Global. Estou gravando hoje, 24/9/2024, o 140º vídeo da série complementar, juntando as peças e explicando o movimento. Muitos dos acontecimentos atuais eram altamente previsíveis já há uma década, pelo menos. Chamei a atenção para essa deterioração das capacidades do Ocidente, fruto de uma sabotagem interna, há 11 anos atrás, e depois com mais ênfase, de 4 anos para cá, depois que abriu o canal. Chegamos a um ponto onde o confronto parece ser inevitável, e se ele for escalado para o campo nuclear, não haverá vencedores visíveis de nenhum lado. O Ocidente não tem como vencer de forma peremptória o eixo que se formou no Oriente entre a Rússia, China, Coreia do Norte e os países muçulmanos. O inverso também é verdade. Eles não podem vencer o Ocidente numa guerra total. É um conflito onde os perdedores estarão nos dois lados. Defender essas provocações perpetradas pela Ucrânia e no Oriente Médio e a possível guerra resultante dessa questão é como uma opção que não pode ser de forma nenhuma considerada viável, simplesmente porque ela não é racional, é coisa de torcedor, não de analista. Vivemos uma guerra de quinta geração, onde a temperatura é elevada gradativamente e por vários meios. Tem sido uma guerra de atrito e desgaste, até que um lado rompa e apele. É nesta trajetória que estamos sendo impulsionados pelos DGs, que têm os seus próprios objetivos, a sua própria agenda. A estratégia do Oriente parece ser ganhar tempo, pois estão ficando mais fortes a cada dia, enquanto que o Ocidente se divide e enfraquece a cada hora. Basta ver as inúmeras evidências que eu tenho mostrado aqui no canal ao longo destes 4 anos. Outras evidências também chocantes estão na sequência deste vídeo. Até mesmo a Turquia, que é o segundo maior exército da OTAN, parece já ter ido para o outro lado, solicitando adesão aos BRICS. Eles sentiram para onde o vento está soprando, infelizmente. A guerra de quinta geração criou enormes fissuras nas populações do Ocidente e sabotou até mesmo a virilidade e energia para lutar. O uso de mercenários, a maioria veteranos de uma geração mais antiga, passou a ser um recurso rotineiro. Com o passar dos meses, parece que ficamos mais fracos. Por isso, o Oriente não tem mordido a isca do Ocidente, cheia de provocações para uma escalada total, pois o Oriente compreende que o tempo lhe é favorável, prefere aguardar o tempo fluir, com paciência estratégica, enquanto ele puder. Entretanto, não se sabe com precisão até quando eles vão suportar esta situação, pois tudo depende das surpresas do jogo. O tempo joga contra as pretensões dos DGs, que querem, precisam, necessitam de um conflito total urgentemente. Assim, mais e mais catalisadores serão fabricados a curto prazo, buscando as pré-condições com intensidade total, para chegar então ao objetivo que eles, DGs, tanto perseguem. Londres, em particular, vem trabalhando nisso incessantemente. E não há segredo sobre esse tema. Por exemplo, o diretor interino do Serviço Secreto dos Estados Unidos, Ronald Rolfe Jr., disse recentemente o seguinte, abre aspas, pode haver outro evento geopolítico que poderia colocar os Estados Unidos em um conflito cinético ou algum outro problema,
que pode resultar em responsabilidades e proteções adicionais ao serviço secreto. Fecha aspas. Será que o diretor do Serviço Secreto dos Estados Unidos estava apenas especulando de forma irresponsável, causando alarme desnecessariamente, ou ele realmente recebeu informações sobre eventos futuros? Essa é a questão. Estamos num momento bastante delicado, principalmente porque os Estados Unidos estão sem um presidente capaz de tomar decisões, estão sem um comando único. Biden renunciou à corrida presidencial porque ficou patente a sua incapacidade cognitiva, a sua incapacidade mental. Entretanto, continuou no exercício do cargo. Como eu já mostrei, aqui ninguém sabe exatamente, realmente, quem está mandando nos Estados Unidos. A única certeza é que não é Biden. Talvez seja um grupo bem discreto, mas provavelmente o secretário de Estado, Antony Blinken, tem um papel como peça nesse enredo. O fato de ninguém identificar de forma segura quem está dando as ordens nos Estados Unidos aponta para uma forte fragmentação e degradação severa do processo decisório em Washington, o que é extremamente preocupante num país com o poder destruidor dos Estados Unidos. Em 18 de setembro, o coronel Lawrence Wilkerson, ex-chefe de gabinete do secretário de Estado general Colin Powell, informou que, no encontro recente, o chefe do Pentágono, que é o general Lloyd Austin, disse ao presidente Biden o seguinte, abre aspas, o Pentágono assumiu essencialmente a diplomacia, bem como qualquer ação, militarmente falando, com relação a ambos os teatros de guerra, fecha aspas. Ou seja, ele se referia ao teatro de guerra na Ucrânia e Israel. Essas foram as palavras usadas por Austin, segundo Wilkerson, que é uma pessoa bem informada. Wilkerson ainda acrescentou o seguinte, abre aspas, e agora eles estão no comando, fecha aspas. Como relatado, o tom não foi de um conselho ao presidente Biden, mas uma instrução. Austin foi apenas o porta-voz e também cumpriu instruções precisas. Agora é necessário saber qual das facções dentro do Pentágono é a que assumiu o comando. Talvez, por essa mudança de comando, o primeiro-ministro da Inglaterra, o Keir Starmer, não conseguiu a aprovação dos Estados Unidos para autorizar a Ucrânia a usar mísseis de longo alcance Storm Shadow de fabricação ocidental para atacar a Rússia. Estava tudo ensaiadinho, com vazamentos seletivos e comentários de duplo sentido, faltando apenas o britânico ir a Washington e anunciar junto com Biden, numa cerimônia pomposa, a tal autorização para o uso de mísseis de longo alcance. Quando o britânico Starmer chegou aos Estados Unidos, descobriu que as coisas haviam mudado e seu plano, elaborado em conjunto com Antony Blinken, naufragou neste momento. O secretário de Defesa Lloyd Austin, representando o Pentágono, está agora no campo oposto ao secretário de Estado Antony Blinken, quando se trata de Ucrânia e Israel. Em mais um exemplo de como os Estados Unidos estão acéfalos, sem liderança, sem comando, deve-se citar que a Casa Branca realizou sua primeira reunião de gabinete em um ano, e por alguma razão que ninguém sabe dizer exatamente, a esposa de Biden é quem estava presidindo a reunião do gabinete. Biden agora sequer preside reuniões de gabinete. Jill Biden, a esposa de Biden, agora assina até projetos de lei com o selo presidencial. De fato, a situação na Casa Branca
é uma misórdia, uma bagunça total. Espera-se que a maleta com os códigos nucleares não esteja em posse dessas pessoas. Trump, no poder, talvez não seja tão manobrável e daí muitos membros da área de segurança nacional e militares não o apoiarem para a presidência. Foi divulgada uma carta onde 741, vou repetir, 741, abre aspas, altos funcionários de segurança nacional, fecha aspas, sendo deles 233 generais, incluindo também, naturalmente, autoridades civis republicanas, eles assinaram, esses 741, uma carta endossando Kamala para presidente, e não Trump. Quem acompanha o canal sabe bem o papel desempenhado pelo general Mark Milley durante o governo Trump ao se colocar contra o presidente. Uma insurreição já havia começado lá atrás. O jogo se torna cada dia mais pesado. Essa eleição promete ainda muitas grandes surpresas. É vital, fundamental, entender o jogo. E um aspecto importante que eu já disse é que os DGs não devem e não podem ser subestimados. Eles não chegaram aonde estão sendo nécios ou tolos. Tenho mostrado que a escolha de Kamala deve obedecer a uma estratégia, pois recebeu apoio até mesmo de peças relevantes dos DGs, tais como Clinton, Obama, Nancy Pelosi e Dick Cheney. Pergunta-se: os DGs tinham muitas opções de pessoas talentosas e inteligentes. Por que então escolheram Kamala? Talvez uma resposta é que ela tenha um papel preciso a ser desempenhado. Vamos pensar em dois cenários possíveis antes da 60ª eleição presidencial dos Estados Unidos, estimulando a sua análise através de perguntas. Vamos ao primeiro cenário possível. O que acontece se for decretado estado de emergência, lei marcial ou outro dispositivo legal com os mesmos efeitos, que seja semelhante, em função de um evento interno severo? Vamos imaginar um colapso da rede elétrica, um cyberataque, uma desordem generalizada, etc. O que acontece se essa situação surgir e se isso ocorrer dias antes das eleições nos Estados Unidos? Eles mantêm as eleições, mesmo sem os eleitores podendo votar? Lembre-se de uma coisa: na Ucrânia, Zelensky acabou o seu mandato constitucional como presidente, mas continua no poder por ter suspendido as eleições presidenciais em função da guerra. Então, não é algo tão impossível. Vamos ao cenário agora número 2. Eu pergunto: e se Kamala renunciar à candidatura presidencial como Biden fez, digamos, faltando 6 dias para as eleições de 5 de novembro? Vou repetir. E se Kamala renunciar à sua candidatura presidencial, como aliás o Biden fez, digamos, faltando apenas 6 dias para as eleições do dia 5 de novembro? O que acontece? Trump seria nomeado mesmo sem concorrente, sem eleição, sem contagem de votos? Isso lhe parece aceitável numa democracia? Ou a eleição seria cancelada e convocada uma nova eleição? Se positivo, quanto tempo seria necessário para todo o processo eleitoral ser organizado, como as primárias dos partidos, candidatos escolhidos, etc. Quanto tempo? 1 ano? Talvez mais? E nesse interregno entre o cancelamento das eleições e a nova eleição, Biden continuaria no poder? Se não seria ele, quem seria então? Quem ficaria no poder neste vácuo, neste reino?
Como vocês podem ver, existem várias cartas na manga que podem ser jogadas ou não, a depender da dinâmica do jogo. Para a renúncia de Kamala, basta assinar uma carta. Biden já abriu o caminho. Quem pensa que isso não pode acontecer está esquecendo ou ignorando o que vem acontecendo nos últimos meses. Kamala não foi indicada sem um motivo, sem um propósito. Existem cenários e possibilidades, e muitas cartas na manga. Neste jogo não tem amadores, talvez alguns peões visíveis a serem sacrificados, mas quem manda não são eles, e sim a mão e o jogador oculto de cada lado. Vamos à movimentação agora do cavalo. Vamos começar, então, pelo tão propalado, alardeado ataque onde os pagers e walkie-talkies, rádios portáteis, explodiram no Líbano e em alguns outros países. Milhares de pessoas em todo o Líbano ficaram feridas e cerca de 9 morreram, incluindo uma criança, segundo o que foi noticiado. Isso ocorreu quando os pagers portáteis explodiram em 17 de setembro. A maioria dos atingidos, segundo o que foi reportado, são pessoas ligadas ao grupo Hezbollah. Os pagers esquentaram e depois explodiram quase simultaneamente às 15 horas e 30 minutos. A mídia israelense e também americana diz que o Mossad colocou uma quantidade de PETN, um material altamente explosivo, nas baterias dos dispositivos e os detonou remotamente, aumentando a temperatura das baterias à distância, com mensagens repetidas e contínuas enviadas aos pagers, causando vibrações prolongadas, levando então à explosão. No dia seguinte, foram os rádios portáteis, os walkie-talkies, que explodiram. Segundo as informações, houve dezenas de mortos e centenas de feridos neste segundo dia. Muitos ficaram cegos nos dois ataques. Explodiram os pagers, obrigando os usuários a recorrerem aos rádios portáteis. Num dia, esperaram mais um dia e depois explodiram os rádios portáteis que estavam sendo usados alternativamente aos pagers, porque eles já não os tinham. O chefe do Hezbollah, Hassan Nasrallah, em 19 de setembro, disse que a série de explosões de pagers e walkie-talkies foram uma declaração de guerra por parte de Israel, reconhecendo que foi um golpe sem precedentes. 2 dias depois, Israel bombardeou Beirute, capital do Líbano, com vários mortos e feridos. Na sequência, o Hezbollah disparou uma barragem de mísseis contra o norte de Israel, atingindo a cidade de Haifa. O Hezbollah lançou aproximadamente 150 foguetes no norte de Israel. As Forças de Defesa de Israel, IDF, como as suas forças armadas são conhecidas, disseram que a maioria desses projéteis foi interceptado. Mas vídeos de Haifa confirmam que alguns foguetes passaram pelas defesas antiaéreas de Israel, causando devastação no solo. O Hezbollah disse num comunicado, abre aspas, bombardeamos os complexos industriais militares da Rafael Company, especializada em meios e equipamentos eletrônicos, localizada na área de Zevulun, ao norte de Haifa, com dezenas de mísseis FAD-1, FAD-2 e Katyusha, às 6h30 da manhã deste domingo, 22 de setembro. Fecha aspas. Outro local, o aeroporto militar Ramat Davi, que fica a sudeste de Haifa, também foi atingido. Foi o maior ataque do Hezbollah desde que o conflito começou. E Israel, naturalmente, respondeu. Autoridades de saúde libanesas disseram em 23 de setembro
que 492 pessoas foram mortas em ataques aéreos israelenses contra o sul do Líbano. Mais de 1.600 pessoas ficaram feridas nos ataques e milhares fugiram, com a principal rodovia que sai da cidade portuária de Sidom, no sul do Líbano, congestionada com carros indo em direção à capital, Beirute. Depois, Israel fez novos ataques. Enfim, ou seja, o Hezbollah não foi parado, não foi anulado, e a situação continua a mesma, com ataques dos dois lados, só que agora numa escala bem maior. Todavia, houve um novo ingrediente nesses dias, porque parece que mais grupos muçulmanos se juntaram à luta do Hezbollah. A resistência islâmica, a resistência islâmica no Iraque, ISI, assumiu a responsabilidade no dia 22 de setembro pelo lançamento de mísseis de cruzeiro e drones em direção a Israel durante a noite, em coordenação com o Hezbollah do Líbano. Israel confirmou que manterá ataques aéreos e, no momento, está fora dos planos qualquer operação terrestre de Israel contra o Hezbollah e o Líbano. Eu vou repetir porque isso é relevante. Segundo foi informado, está fora dos planos qualquer operação terrestre de Israel contra o Hezbollah e o Líbano. Naturalmente, eles estão falando de operação terrestre maciça de invasão àquele território. Na evolução do conflito agora tem Hamas, Hezbollah, ISI do Iraque e os Houthis do Iêmen, lutando contra Israel mesmo depois dos últimos ataques. Foi noticiado, inclusive, um incremento perigoso nos ataques da milícia Houthi do Iêmen. Segundo as informações, eles teriam lançado contra Israel um míssil balístico hipersônico que não foi interceptado. O Washington Post citou as forças de defesa de Israel que disseram que um míssil terra-terra disparado lá do Iêmen atingiu uma escada rolante em uma estação de trem na cidade central de Modin. O míssil teria atingido Tel Aviv, mas sem causar muitos danos. O alvo parecia ser a usina de energia Gezer, a 6 quilômetros do aeroporto Ben Gurion. A IDF, Forças de Defesa de Israel, reportou o seguinte, abre aspas, após as sirenes que soaram há pouco no centro de Israel, um míssil superfície-superfície foi identificado cruzando o centro de Israel pelo leste e caiu em uma área aberta. Nenhum ferimento foi relatado, fecha aspas. Numa situação como essa, pergunta-se o seguinte, como um míssil viajou 2.000 quilômetros do Iêmen até Israel e atingiu Israel sem ser interceptado. No canal 12 israelense, foi dito que a defesa aérea israelense falhou em interceptar o míssil do Iêmen, principalmente porque ele é capaz de mudar seu curso repentinamente. Vejam só, porque ele é capaz de mudar seu curso repentinamente. A Marinha dos Estados Unidos também falhou em interceptar um míssil no Mar Vermelho. Essa informação é bastante preocupante, porque sugere fortemente que mísseis com tecnologias sofisticadas estão sendo colocados à disposição dos inimigos do Ocidente e de Israel. Aliás, como previsto e avisado por Vladimir Putin. Agora, uma outra pergunta interessante. Quem fabricou os pagers e o walkie-talkie que explodiram no Líbano e em outros países? É interessante observar que a empresa de Taiwan, Gold Apollo, cuja marca estava nos pagers, disse que eles foram fabricados
sob licença por uma outra empresa na Hungria, a BAC Consulting, sediada em Budapeste. A CEO da BAC Consulting, uma italiana de nome Cristiana Barzoni Arcidiacono, alegou que não fabricou os pagers, sendo ela uma mera intermediária, e depois não foi mais localizada depois de ter sido entrevistada, digamos assim, pelo Serviço de Inteligência da Hungria. Não foi mais encontrada após essas sessões de conversa. Quanto aos walk talks, o gerente de vendas da japonesa Icom, Rei Novak, disse que os dispositivos de rádio explodidos no Líbano parecem ser um produto falsificado com a marca deles e não foram fabricados pela Icom. Ou seja, ninguém tem responsabilidade sobre rigorosamente nada. Em uma coletiva de imprensa, o porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Matthew Miller, disse que o governo dos Estados Unidos não teve envolvimento nas explosões de pagers ou conhecimento prévio de que essas explosões ocorreriam. Então, é muito importante frisar que Israel em nenhum momento reconheceu a autoria da operação. Vou repetir. Quem acusou Israel de ter feito esta operação foi o Hezbollah. E em nenhum momento, nenhuma autoridade de Israel ou qualquer área do seu governo, em nenhum momento reconheceu a autoria desta operação dos pagers e walk-talks. Pelo contrário, o presidente israelense Isaac Herzog negou, em uma entrevista à Sky News, as alegações feitas pelo Irã e pelo Hezbollah de que Israel estava por trás dos ataques. Herzog, presidente de Israel, estava respondendo à pergunta de um repórter sobre se Israel estaria envolvido. Então ele disse o seguinte, abre aspas, antes de tudo, rejeito categoricamente qualquer conexão com esta ou aquela fonte desta operação. Fecha aspas. Israel, rotineiramente quem acompanha, sabe que Israel tem o costume de ficar em silêncio em relação a operações da sua inteligência que causem mortes ou algum impacto maior. A estratégia de Israel é não confirmar para não atrair uma condenação pública ou até mesmo argumentos jurídicos, e também não negar para não mentir, tirando a confiabilidade pública dos seus representantes. Ele nem confirma, nem nega, apenas se mantém em silêncio. Ora, dessa vez não foi o que aconteceu. Foi o presidente de Israel que negou enfaticamente o envolvimento e que disse que eles não têm qualquer conexão com os ataques. Ele não disse que não tem conhecimento, ele negou o ataque categoricamente. Ele foi enfático, foi claríssimo. Ele não mentiria, o presidente de Israel não mentiria numa questão tão grave, pois sua credibilidade e das próprias autoridades de Israel estaria em jogo. Então fica a pergunta, se não foi Israel, quem foi? Observe que essas operações de sabotagem em dispositivos eletrônicos atenderiam, em princípio, a uma dupla finalidade: anular alvos do elevado escalão do Hezbollah e, segunda finalidade, prejudicar severamente as suas comunicações, privando-lhes de coordenação durante um ataque terrestre maciço e iminente de Israel. Isto seria um golpe de mestre, pois sem comunicações e coordenação, o Hezbollah não poderia resistir a um ataque terrestre maciço de Israel, ou no mínimo, sofreria baixas extremamente relevantes e uma derrota brutal. Ocorre que este ataque
terrestre maciço de Israel não aconteceu após a detonação dos dispositivos eletrônicos. E, na verdade, nem parecia estar planejado para ser aplicado. Então pergunta-se, por que Israel queimaria um trunfo tão relevante agora, um verdadeiro checkmate, uma carta na manga tão relevante, se ele não havia se planejado para uma invasão iminente na sequência do ataque aos dispositivos eletrônicos? Por que Israel queimaria esse trunfo sem ter o planejamento do ataque terrestre maciço? Pois é, segundo o entendimento de algumas fontes, a introdução dos dispositivos com o módulo de explosão foi realmente feita pelos israelenses, mas a sua detonação não foi feita por eles. Para Israel, era um momento propício e oportuno, anteriormente planejado, se a invasão terrestre se seguisse. Não foi o que aconteceu. Alguém já sabia dos dispositivos e da sua finalidade e resolveu antecipar a detonação para diminuir o estrago e dar ao Hezbollah o tempo para se reestruturar. Vou repetir. Alguém, provavelmente, que sabia dos dispositivos e da sua finalidade, resolveu antecipar a detonação para diminuir o estrago e dar ao Hezbollah o tempo para se reestruturar, o que seria muito mais difícil ou quase impossível se, na sequência dos ataques explosivos, houvesse uma invasão terrestre rápida e avassaladora de Israel, como originalmente planejado, mas não aconteceu. Pode ser que alguém tenha estragado o time do ataque, fazendo com que o Hezbollah e todos os outros inimigos de Israel conhecessem esta ferramenta antes dela poder fazer o estrago para o qual foi projetada. O que aconteceu revelou uma carta importante na manga de Israel e não produziu o estrago para o qual foi projetado. Todos agora estão atentos aos seus dispositivos eletrônicos, adotando medidas de contra-inteligência. Um princípio básico para achar o autor de um evento em geopolítica é fazer a seguinte pergunta: quem se beneficiou? Neste caso, certamente, se você pensar estrategicamente, não foi Israel. Outra questão que tem inquietado é o fato desse ataque ter sido impulsionado, aparentemente, de forma geral e massiva, e não por aparelhos individualizados. O autor não escolheu o aparelho A, B ou C, ele detonou-os simultaneamente, de forma generalizada. Isso significa que, se tivesse uma pessoa dentro de um avião portando um dos aparelhos que foram alvo e havendo sinal de Wi-Fi, ele explodiria dentro do avião, com consequências, obviamente, muito sérias. Em tese, não haveria como o atacante monitorar milhares de alvos para saber se uns estavam no avião e outros não. E mesmo que isso fosse possível, não haveria como evitar ou adiar o ataque em função do time, do momento oportuno. E pior que isso, não é possível agora afirmar que notebooks, tablets ou mesmo um simples celular não sejam acessíveis, vulneráveis a este tipo de ataque. Vou repetir. Não é possível agora afirmar que notebooks, tablets e mesmo um simples celular ou qualquer outro dispositivo eletrônico não sejam vulneráveis a este tipo de ataque. Todos os dispositivos eletrônicos são agora passíveis de se tornar uma arma.
As empresas de aviação e outros locais que exigem máxima segurança precisam urgentemente revisar suas regras de segurança. Cabe lembrar que os veículos elétricos chineses que estão inundando as ruas do Ocidente possuem baterias e são conectados à internet. Logo, têm os elementos necessários para explodir, como foi visto antes. Agora, por apenas um momento, você imagine carros elétricos, dispositivos eletrônicos e robôs chineses que são vendidos aos milhões no Ocidente. Observe que todos eles são hackeáveis. Some a esse cenário dispositivos explosivos de alto poder destrutivo que já podem estar no subsolo de centrais energéticas e reservatórios de água das grandes cidades do Ocidente, inclusive em várias outras situações onde há infraestrutura sensível. Acrescente agora mais elementos. Pense em imigrantes mal intencionados que poderiam detoná-los ou serem esses dispositivos acionados remotamente à distância. Vimos agora, após as explosões no Líbano, como esse cenário é totalmente viável e, na verdade, bastante provável. Esse cenário aponta para uma força infiltrada com grande potencial destrutivo. Sempre existem efeitos colaterais num conflito como o que está sendo vivido. É fato que uma série de ataques de Israel na Síria, Irã, Líbano e na própria Cisjordânia e faixa de Gaza fez arruinar o apoio que Israel ainda tinha de alguns poucos países árabes moderados, como a Jordânia, Egito e a Arábia Saudita. A Arábia Saudita selou de vez o seu afastamento de Israel quando o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman deixou claro que não haverá relações oficiais com Israel sem o estabelecimento de um Estado palestino com Jerusalém Oriental como sua capital. Mohammed bin Salman disse o seguinte, abre aspas, a causa palestina é uma prioridade máxima para a Arábia Saudita e reiteramos a rejeição e a forte condenação do reino aos crimes cometidos pelas autoridades de ocupação israelenses contra o povo palestino, em desrespeito ao direito internacional e humanitário, em um novo e amargo capítulo de sofrimento. Fecha aspas. Essa situação provocou também uma total guinada da Turquia contra Israel. Se os árabes e muçulmanos tinham antes certas posturas que provocavam divisões entre eles, no que tange a essa questão, agora estas divisões estão sendo superadas em função do desafeto comum que eles estão tendo. Isso não é bom para Israel. Apenas para se ter uma ideia, o total da população muçulmana no mundo, dividida em dezenas de países, alguns dos quais, inclusive, fortemente armados, essa população muçulmana ultrapassa 1,5 bilhão de pessoas. 1,5 bilhão de pessoas. A população de Israel não chega a 10 milhões. 10 milhões. Os países muçulmanos tiveram, nas últimas décadas, acesso a tecnologias militares sensíveis, inclusive hipersônica e nuclear. Aliás, não foram só os países, como eu mostrei agora a questão dos Houthis, até grupos armados deles têm acesso a mísseis hipersônicos. Não parece, então, pela lógica, que um conflito como este pode ser vencido tranquilamente por Israel. Segundo o jornal de Israel, Haaretz, houve novos protestos contra o governo de Netanyahu, exigindo que ele feche um acordo com o Hamas depois que corpos de 6 reféns que foram assassinados em cativeiro foram recuperados. O presidente da Federação Trabalhista, Histadrut,
convocou uma greve geral. A população continua dividida sobre a política do governo. Netanyahu não dá sinais de que vai ceder e ainda enfatiza a necessidade de Israel controlar pedaços de Gaza, como o corredor Filadélfia, que separa Gaza do Egito. O Hamas diz que enquanto houver ocupação, não haverá acordo de paz. A posição de Netanyahu foi criticada por Biden no dia 2 de setembro, dizendo que o primeiro-ministro israelense não estava fazendo o suficiente para garantir um acordo de reféns. Uba Ubaida, porta-voz do braço armado do Hamas, as brigadas Al-Qassam, disse que novas instruções foram dadas aos que guardavam os reféns sobre o que fazer se as forças israelenses se aproximassem de seus locais secretos. Ele concluiu da seguinte maneira, abre aspas, a insistência de Netanyahu em libertar prisioneiros por meio de pressão militar, em vez de fechar um acordo, significa que eles serão devolvidos às suas famílias em mortalhas. Suas famílias devem escolher se os querem vivos ou mortos. Fecha aspas, foi como se pronunciou o membro do Hamas. A população de Israel já está cansada de ver tantos sepultamentos e aparentemente resiste a querer ver mais caixões. Esse conflito tem trazido muito desgaste a Israel, tanto internamente quanto externamente. Uma amostra desse desgaste foi a aprovação pela Assembleia Geral da ONU de uma proposta palestina, que exige que Israel implemente as decisões da Corte Internacional de Justiça em Haia, que pede, entre outras coisas, o fim da presença israelense no território palestino ocupado, é como eles chamam essa região, dentro de 6 meses, a retirada das FDI de lá, que são as Forças Armadas de Israel, e a cessação dos assentamentos e o retorno dos palestinos às suas terras. Essa foi a decisão, a resolução da Assembleia Geral da ONU. Cerca de 124 países apoiaram essa resolução. 14 apenas se opuseram e 43 se abstiveram. Já foi a segunda resolução da ONU desfavorável a Israel após o início do conflito com o Hamas. Os Estados Unidos já avisaram a Israel que seus porta-aviões e outros recursos militares, como submarinos, não poderão ficar à disposição de Israel indefinidamente. De acordo com a mídia israelense, Netanyahu foi avisado de que, abre aspas, os porta-aviões dos Estados Unidos não poderão permanecer na área para sempre, fecha aspas. Segundo algumas fontes, o general Michael E. Kurilla, chefe do Comando Central dos Estados Unidos, em visita a Israel, deu uma mensagem desanimadora ao seu governo. Eu já havia dito que uma mobilização como essa, que foi feita logo após o ataque de Israel ao Irã e esperava-se uma resposta, eu já havia dito que uma mobilização tão grande, com 2 porta-aviões, submarinos, etc., no Mediterrâneo, custa muito dinheiro. E os Estados Unidos não está mais disposto a pagar e Israel também não pode pagar. Talvez o Irã esteja esperando exatamente isso, esta desmobilização. Em um novo artigo de opinião, escrito no Haaretz, no dia 3 de setembro, o general Itzhak Brick, que eu já citei aqui, escreveu o seguinte, abre aspas, os objetivos da guerra, levar o Hamas ao colapso e libertar os reféns por pressão militar, não foram alcançados. Se continuarmos lutando em Gaza, atacando e reatacando os mesmos alvos, não apenas não levaremos o Hamas ao colapso, mas nós entraremos em colapso. E ele continuou.
A economia, as relações internacionais e a coesão social de Israel estão severamente danificadas por essa guerra de atrito contra o Hamas e Hezbollah. Fecha aspas. Ele enfatizou, esse general israelense, enfatizou neste artigo de opinião que Israel não tem forças suficientes para lutar uma guerra multifrontal. Na verdade, Israel sozinho não pode confrontar esta situação com os muçulmanos e obter êxito. A Turquia faz parte da OTAN e tem uma base dos Estados Unidos lá com armas nucleares, ou seja, no seu próprio território. Todavia, após o início do conflito em Gaza, a Turquia passou a criticar severamente Israel. E o sentimento anti-americano na Turquia vem crescendo significativamente. O principal meio de comunicação libanês, Al Mayadeen, relatou no início de setembro que cidadãos turcos protestaram contra a presença do navio de guerra USS Wasp da Marinha dos Estados Unidos, que estava ancorado no porto de Izmir. Houve até confrontos físicos quando os manifestantes turcos atacaram um militar dos Estados Unidos no meio da rua. Yuri Ushakov, assessor da presidência russa, informou que a Turquia solicitou adesão formal ao BRICS+. A Bloomberg também confirmou o pedido de adesão da Turquia ao BRICS. O presidente turco, Erdogan, também aceitou o convite do Kremlin, da Rússia, para participar da cúpula do BRICS na cidade russa de Kazan, programado para acontecer no mês que vem, do dia 22 ao dia 24. O BRICS foi fundado em 2006 pelo Brasil, Rússia, Índia e China, com a África do Sul se juntando em 2011. O grupo se expandiu esse ano quando Egito, Etiópia, Irã e Emirados Árabes Unidos se tornaram membros plenos do grupo. De acordo com Ushakov, mais de 30 países já se candidataram formalmente para se juntar ao BRICS. Um encontro inédito e até certo ponto surpreendente ocorreu entre o chefe da inteligência externa dos Estados Unidos e o do Reino Unido, ou seja, entre a CIA e o MI6. Aparentemente, os diretores William Burns, da CIA, e Richard Moore, do MI6, se reuniram para mostrar apoio à Ucrânia e à invasão de Kursk. Chegaram a escrever um artigo sobre isso. Certamente, a melhor opção para ambos era terem mantido a discrição e ficado em silêncio, e isso por vários motivos, entre eles a tradição da área. Considerando que essas duas agências, CIA e MI6, praticamente mandam em seus países e que se manifestaram agora, fica claro quem moveu as peças. Moore, do MI6, explicou como as duas agências decidem, como elas definem entre eles quem deve realizar certas operações usando um modelo de melhor atleta. O que ele quis dizer isso? É quem vai atuar, é quem for o melhor para o trabalho. Todos sabem que os ataques da Ucrânia não teriam como acontecer sem os dados de inteligência dos Estados Unidos e Reino Unido, também da OTAN, seja por satélite ou por outros meios. Na verdade, especialistas da OTAN operam diretamente as armas para as quais os ucranianos ainda não têm habilidade e conhecimento para fazer. Esse evento entre as duas agências de inteligência marcou a primeira vez que os chefes da CIA e do MI6 apareceram juntos em público. Vamos agora lá à Mongólia e à Rússia. A Mongólia, mesmo sendo signatária do Tribunal Penal Internacional, do TPI, não cumpriu a sua determinação de prender Putin durante a sua visita à Mongólia
em 3 de setembro, o que deixou o tribunal, obviamente, desmoralizado. Esse pequeno país, a Mongólia, sequer respondeu às solicitações do tribunal. Cerca de 120 países assinaram o Estatuto do TPI, do tribunal, há mais de 2 décadas, mas várias nações, incluindo Estados Unidos, Rússia, China, Índia, Israel e outros, não ratificaram. Vou repetir: Estados Unidos, Rússia, China, Índia, Israel e outros não ratificaram o apoio ao tribunal. Pode-se ver que as grandes potências não ratificam o que pregam para os outros países menores e tolos. A Rússia vem advertindo sobre uma escalada perigosa se o Ocidente autorizar a Ucrânia a usar mísseis de longo alcance que penetrem profundamente em território russo. Putin já havia alertado os membros da OTAN para estarem cientes de, abre aspas, com o que estão brincando, fecha aspas. O Ministério das Relações Exteriores russo, o ministro Sergei Lavrov, chamou o uso de mísseis Storm Shadow dentro do território russo de brincar com fogo. O embaixador russo nos Estados Unidos, Anatoly Antonov, disse que os Estados Unidos, abre aspas, continuam testando os limites de nossa tolerância a medidas hostis e estão abrindo caminho para a Terceira Guerra Mundial. E ainda concluiu, abre aspas, é possível negociar com terroristas. É impossível negociar com terroristas. Eles devem ser destruídos, fecha aspas. Muito bem, nesses casos aqui, desse falatório inteiro, acaba prevalecendo o famoso ditado: cão que ladra não morde. Como a OTAN tem seguidamente ignorado as advertências do Kremlin e nada de mais radical acontece, essas palavras agora caem no vazio para alguns decisores do Ocidente. As linhas vermelhas que o Kremlin colocou já foram ultrapassadas. Observe, o território russo já foi violado, ataque a partes profundas, incluindo Moscou, já foram feitos. Armas de destruição maciça já foram implantadas na Ucrânia pela OTAN, com especialistas ocidentais a apertar o gatilho, etc, etc, etc. E nada relevante aconteceu da parte dos russos. Só palavras. Essa postura russa não causou qualquer dissuasão na OTAN e agora ninguém sabe quais são os limites dela, se é que existe algum. O resultado é o esperado: mais avanços, mais ousadia da OTAN. O The Guardian, um jornal da Grã-Bretanha, diz que a Inglaterra já deu sinal verde para o uso dos mísseis Storm Shadow, citando fontes anônimas do governo. Óbvio que esse vazamento do The Guardian foi proposital, tinha um objetivo específico. Londres, no entanto, não deve anunciar a medida publicamente, segundo essas fontes. Os Estados Unidos têm resistido a essas investidas do Reino Unido para autorizar o uso, pelos motivos que eu já mostrei, e a Alemanha já se negou a aprovar. O chanceler alemão, Olaf Scholz, disse que a Alemanha não fornecerá armas de precisão de longo alcance para a Ucrânia, independentemente das decisões dos aliados da OTAN. Uma forma interessante que os DGs encontraram de disfarçar um pouco esta situação e poderem atacar profundamente o território russo com mísseis de longo alcance, uma forma que eles encontraram foi anunciar que a Ucrânia agora está desenvolvendo o seu próprio míssil de longo alcance. Assim, a Ucrânia anunciou recentemente que desenvolveu o seu próprio míssil balístico de longo alcance e que essas armas que a Ucrânia desenvolveu
não estão sob a supervisão dos Estados Unidos e da Europa, porque são de fabricação deles. Óbvio que isso não tem nenhum sentido e a notícia se encaixa como uma luva nos objetivos daqueles que querem atacar profundamente a Rússia e provocar uma guerra mais radical. Agora, poderão jogar os mísseis de longo alcance na Rússia e dizer que eles são ucranianos. Sempre as narrativas para nécios baterem palma. Um ataque noturno da Ucrânia, inclusive, desencadeou uma explosão massiva e grandes incêndios na região de Tver, no noroeste da Rússia. As imagens coletadas mostram uma explosão num local que coincide com a localização de um arsenal de mísseis e munições a 488 quilômetros, ou seja, quase 500 quilômetros a nordeste da fronteira com a Ucrânia. Ou seja, a Ucrânia conseguiu penetrar 500 quilômetros dentro do território russo e atingir um paiol de munições e mísseis. Um ataque tão profundo em território russo seria impossível sem o apoio de inteligência e de satélites da OTAN, dos Estados Unidos ou do Reino Unido. Recentemente, e pela terceira vez desde o início da guerra na Ucrânia, Putin aprovou uma expansão do exército russo, assinando um decreto para aumentar o número de soldados em 180 mil, pela terceira vez desde que começou o conflito. Em junho, Putin estimou o número de tropas envolvidas na Ucrânia em quase 700 mil soldados russos. Com esse novo aumento do decreto agora, as Forças Armadas da Rússia chegarão a 1,5 milhão de militares ativos. Se incluir todas as forças da reserva, o total de militares russos ultrapassa 2 milhões e 300 mil militares. 2 milhões e 300 mil militares. A Reuters informou que este aumento fez com que o exército russo seja agora o segundo maior exército do mundo em efetivos, atrás apenas do exército da China. O terceiro maior é o exército da Índia, e os Estados Unidos passa a ser agora o quarto. A Rússia parece estar se preparando para tempos conflituosos à frente, porque ao invés de se desarmar e desmobilizar, faz o inverso. Está se armando muito, com tecnologias avançadas e expandindo seu exército. Sempre houve estudos sobre o impacto de um ataque nuclear, notadamente na época da Guerra Fria. Agora surgiu um estudo especificamente voltado para o impacto limitado e específico, mostrando alguns cenários que estão se tornando mais prováveis. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos determinou ao Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Engenharia do Corpo de Fuzileiros de Engenheiros do Exército, que subcontratou a empresa Terra Analytics. Ele, o Departamento de Defesa, encomendou um estudo para simular o impacto de um conflito nuclear na agricultura global. O estudo se concentrará em regiões, abre aspas, além da Europa Oriental e da Rússia Ocidental, fecha aspas, que na simulação é o epicentro da hipotética implantação de armas nucleares. Exatamente uma região que eu já comentei aqui com vocês, de muito provável ataque tático nuclear. O embaixador russo nos Estados Unidos, Anatoly Antonov, comentou a respeito de um conflito nuclear global e total que os Estados Unidos têm a percepção de que poderão ficar escondidos atrás do oceano sem serem atingidos numa guerra nuclear. E ele disse que isto é, obviamente, uma total ilusão. Vamos agora à China. A China quer manter e expandir
o seu já grande exército. Na verdade, é mais do que isso. Eles querem criar uma mentalidade guerreira no seu povo através da Lei de Educação de Defesa Nacional. O governo chinês tornou o treinamento militar obrigatório para crianças e estudantes universitários. Vou repetir. O governo chinês tornou o treinamento militar obrigatório para crianças e estudantes universitários. Enquanto o Ocidente desestimula qualquer iniciativa nessa direção, tornando a sua juventude mais fraca a cada dia, a China divulgou que esse movimento dela visa, abre aspas, aprimorar a força de vontade dos alunos, aumentar a disciplina organizacional e melhorar o nível de treinamento militar, fecha aspas. Tudo deve estar, segundo eles, em acordo com o princípio do regime chinês de que a defesa nacional deve começar com o treinamento de crianças-soldado. Crianças-soldado. Cai Shigang, um ex-instrutor do exército chinês, disse o seguinte, abre aspas, o treinamento militar do PCC, que é o Partido Comunista Chinês, visa principalmente ensinar as crianças a serem obedientes, fecha aspas. E aí ele complementou, abre aspas, eles são instruídos a morrer e se sacrificar pelo partido. Isso é basicamente o mesmo que treinar soldados profissionais no exército, fecha aspas. O treinamento começa no ensino fundamental e depois é focado nas universidades com aprendizado de tecnologia. Ou seja, eles estão criando uma geração de guerreiros motivados, doutrinados e com habilidades físicas, mentais e conhecimentos tecnológicos para operar armas sofisticadas, como robôs e drones, por exemplo. E aí, eu lhe pergunto, olhe para a nossa juventude no Ocidente e responda honestamente. Quem terá mais chances no embate? A juventude chinesa ou a juventude ocidental? Claro que há outros fatores, mas eu estou falando sobre a preparação física, mental e emocional. A China também quer garantir que não terá apenas o maior exército do mundo em efetivo, mas que este efetivo realmente funcione, mesmo que ele não seja humano. Na Conferência Mundial de Robótica, realizada em Pequim, de 21 a 25 de agosto, eles deixaram claro que estão incorporando inteligência artificial em alguns de seus robôs, o que já envolve capacidades militares personalizadas. O exército chinês já mostrou drones voadores armados, já mostrou robôs quadrúpedes com inteligência artificial que ladram e parecem cães com metralhadoras montadas em suas costas. Vou repetir, devido à importância. O exército chinês já mostrou drones voadores armados e robôs quadrúpedes com IA, que lembram cães com metralhadoras montadas em suas costas. Os cães robôs assassinos podem disparar suas armas de forma autônoma. Obviamente, os robôs humanoides da China em exibição na conferência poderiam facilmente ser equipados com armas e provavelmente já o foram. Em 25 de março, uma empresa chinesa chamada Lin-X Dynamics revelou um robô bípede avançado que se move por terrenos rochosos, gramados, montanhosos e outros terrenos desafiadores em uma região montanhosa da China. Um vídeo que ela divulgou mostra o robô bípede sendo puxado e espancado nas pernas por um treinador com um porrete, mas ele, o robô,
se ajusta rapidamente a esses ataques e mantém a sua postura. Agora, peço a você um exercício de imaginação. Imagine no campo de batalha um soldado avistar milhares, talvez milhões, de robôs em formato humanoide e canino, bem como nuvens de drones, todos controlados por IA, avançando rapidamente no terreno em sua direção. Esse soldado atira, mas o exoesqueleto altamente resistente deles não é perfurado. Qual será o impacto? Estamos vendo a ficção se tornar realidade e não parece muito bom. Tenho dito em aulas e entrevistas que todos os poderes são concessões do poder armado. Eu não disse forças armadas, eu disse poder armado. Quando um líder tem o apoio total de um poder armado compreendido como forças armadas, ou polícia, ou uma milícia, ou guerrilha, ou qualquer grupo que tenha poder de usar armas, quando um líder tem o apoio total de um poder armado, a chance de afastá-lo do poder é mínima. Sanções econômicas e mobilizações populares não têm este poder, exceto se vierem acompanhadas de uso da força. Temos inúmeros exemplos disso na história. Na China de Mao Tse-tung ou na União Soviética de Stalin, foi assim. Atualmente, na Coreia do Norte, em Cuba, China ou mesmo na Venezuela, vemos o mesmo fenômeno. Suas populações passam fome, os regimes estão sob sanções há anos e nada muda de significativo. Aqueles que estão no poder continuam lá, seja na Coreia do Norte, seja na China, seja em Cuba e na Venezuela. Aliás, neste último caso, o da Venezuela, eu salientei já em outros momentos que enquanto Maduro tiver o apoio do poder armado, lá incluindo os coletivos que eles chamam, ele não cai. Maduro já prendeu milhares de opositores e agora partiu para cima dos líderes da oposição. A justiça venezuelana emitiu uma ordem de prisão para o líder da oposição, Edmundo González. Ele teve que fugir do país e se exilar na Espanha. E Maduro disse aos seus correligionários o seguinte, abre aspas, desta vez não haverá perdão. Temos 2.000 prisioneiros capturados e de lá eles irão para Tocorón e Tucuyutu. Punição máxima, justiça, fecha aspas. Tocorón e Tucuyutu são prisões da Venezuela. A Venezuela anunciou a prisão de 3 americanos ainda, 2 espanhóis e um cidadão tcheco, acusando-os de conspirar para assassinar o presidente Nicolás Maduro. Lembrando que a Venezuela está sob sanções econômicas há anos, assim como Cuba está sob embargo e sanções, assim como a Coreia do Norte, assim como a Rússia, assim como, em certa medida, a própria China. E sanções econômicas, manifestações populares, não fizeram mudar rigorosamente nada no que tange ao controle do poder, porque é o poder armado que, em último caso, garante a estabilidade de um governo. Está tudo muito claro para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, para quem quer entender. Lembre-se, só se desilude quem se ilude. Para quem está preparado, qualquer hora é boa. O tempo urge. O efeito dominó está em andamento rápido e próximo do fim. Todo jogo acaba ou muda de fase. O checkmate global está em processo, inexoravelmente, de finalização. Grande abraço.